Todos. Boa noite a todos os presentes. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à sessão solene para a realização da plenária municipal do Parlamento Jovem, com o tema Juventude e Direitos Culturais. Este é um momento especial de escuta, participação e construção coletiva de propostas que representam o olhar da juventude sobre a cultura no nosso município. Convidamos para compor a mesa de honra. Solicito para que ocupe seus lugares os senhores vereadores para darmos início nessa noite festiva. Convido o presidente desta casa, o excelentíssimo senhor Odair José Furlaneto, para que ocupe seu lugar. Convido o vice-presidente desta casa, o senhor Tarcísio Luiz, para que ele ocupe seu lugar. Convido a vereadora, secretária desta casa, a senhora Elvira Caco Calauto, para que ocupe seu lugar. Composta a nossa mesa diretora, convido agora os senhores vereadores para que ocupem os seus lugares. A vereadora e coordenadora municipal do Parlamento Jovem, a senhora Benedita Garcia Rafael. Convido o vereador Carlos Alberto Monteiro. Convido o vereador Ivan Marques Carmo. O vereador Leandro Luiz. Convido a vereadora Rose Márcia de Cássia. Convido agora também para ocupar o lugar reservado às autoridades a excelentíssima senhora Tamires Campanhari, nossa vice-prefeita municipal. Convido a excelentíssima senhora secretária de Cultura, Mariana Pereira. Convido a excelentíssima senhora secretária de Educação, Carla Crochiquia Mazaron. Convido o excelentíssimo senhor diretor da Escola Estadual José Gomes de Moraes, filho Silvano Furlaneto. Convido a senhora Regiane Luiz de Faria, diretora da creche municipal Tereza Rossi. Convido a senhora Isabel Cristina, diretora da pré-escola Luísa Chance. Convido o senhor diretor de transporte, senhor Arnon Cavalaro. Passamos agora, convido a todos para que, de pé, possamos aí, com todo respeito, entoar o nosso hino nacional brasileiro.
imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e idolatrada, sol restaure, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, quem teme e quem te adora a própria morte. Filhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos destes solas mais gentil, pátria amada, Brasil. Boa noite. Bem-vindos ao plenário Terezinha Chofi Sanches. É uma alegria ver esse plenário ocupado por jovens engajados, conscientes e dispostos a pensar no futuro de nossa cidade. O Parlamento Jovem é um exercício de cidadania e tenho certeza de que as ideias aqui apresentadas farão a diferença. Parabéns a cada aluno, professor, coordenador envolvido. E é com grande honra que eu declaro oficialmente aberta a plenária municipal do Parlamento Jovem de 2025. Boa noite, sejam bem-vindos ao plenário Terezinha Chofi Sanches. Solicito agora que os nobres vereadores, troquem de lugar com os alunos participantes do Parlamento Jovem.
Gostaria de chamar o senhor Lucas Bernardes Aleixo para que ocupe o lugar, que é o coordenador. E chamar o senhor Matheus Bernardes Aleixo, o relator. E os demais alunos que ocupem aí os seus lugares. Boa noite. Estamos aqui para ouvir os jovens e transformar ideias em propostas reais. Vocês, estudantes, são os protagonistas de hoje. Aproveitem esse momento para expressar suas opiniões e defender aquilo que acreditam que deve mudar ou melhorar em relação aos direitos culturais. Convido a aluna Vitória para realizar o discurso de abertura. Boa noite a todos. Nós, alunos participantes, agradecemos imensamente a oportunidade de ocupar esse espaço de diálogo e construção coletiva. O Parlamento Jovem nos mostra que a política não é distante da juventude. Ela é um instrumento de transformação acessível a quem sonha com um país mais justo, inclusivo e comprometido com os direitos de todos. Que esse seja apenas o começo de uma jornada de engajamento e compromisso com a sociedade mais justa, mais inclusiva e culturalmente mais viva para todos nós. Agora, convido o aluno Otávio Luiz para fazer a leitura de um breve relato sobre o que é o Parlamento Jovem. O Parlamento Jovem é um programa de formação política destinado a estudantes do ensino médio, promovido em parceria entre as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eles nos convidam a refletir, pesquisar e propor soluções para temas que impactam diretamente a juventude. Ao longo do projeto, passamos por diversas etapas: estudo do tema, oficinas políticas e temáticas, elaboração de propostas e agora chegamos ao plenário municipal. Um momento em que reunimos todas as propostas discutidas nas escolas e apresentamos as que julgamos mais importantes para serem levadas adiante. Portanto, hoje não estamos apenas participando de um evento, mas de um processo democrático. Nesse momento, a aluna Emília vai contar um pouquinho sobre a sua experiência como participante do parlamento. Boa noite a todos. Meu nome é Emília e hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a minha trajetória no Parlamento Jovem ao longo dos últimos anos. Quando entrei no projeto pela primeira vez, confesso que sabia muito pouco sobre política. Achava que era algo distante, complicado e que não fazia parte da minha realidade. Mas aos poucos eu fui descobrindo que a política ela está em tudo, na escola, no bairro, nos direitos que temos e principalmente na voz que cada um de nós carrega dentro de si. O Parlamento Jovem, ele me ajudou a enxergar que ser cidadão é muito mais do que votar. É entender os problemas, buscar soluções e participar das decisões que impactam a nossa vida. Aprendi a pesquisar, argumentar com respeito e ouvir opiniões diferentes. E, acima de tudo, a defender as ideias em que eu acredito. Uma das mudanças mais importantes para mim foi na oratória. Antes eu tinha vergonha de falar em público, confesso que até agora eu tenho, né? Mas hoje eu me sinto mais preparada para expressar, seja numa sala de aula ou aqui, nesse plenário, né? Participar do Parlamento Jovem me transformou como estudante, como cidadã e como pessoa. E eu espero que muitos outros jovens eles possam ter a mesma oportunidade que eu estou tendo. Muito obrigada. Bom, muito bem. Agora nós
daremos início à plenária. Cada grupo de estudantes elaborou propostas sobre os 3 subtemas dessa edição: Juventude e Cultura como Direito, Organização das Políticas Culturais e a Participação Social, Patrimônio Cultural, Desenvolvimento e Cidadania. Nessa plenária, faremos a leitura, comentários e votação das 3 propostas por subtemas, que serão encaminhadas à plenária microrregional, que será realizada na cidade de Botelhos, no dia 5/7/2025. Agora, passo a palavra para os alunos, Lucas e Matheus, eleitos para os papéis de coordenador e relator dessa plenária. Solicito ao relator que faça a leitura das propostas do subtema 1, a juventude e a cultura como direito. Proposta de emenda 1.1. Incluir nas políticas públicas municipais ações que reconheçam a juventude como produtora de cultura, incentivando a criação de projetos culturais feitos por jovens e para jovens, com apoio técnico, financeiro e divulgação. Proposta de emenda 1.2. Criar uma biblioteca móvel cultural para levar livros, revistas, filmes e materiais artísticos a comunidades da região que não têm acesso a espaços culturais. Proposta de emenda 1.3. Implantar um programa regional de festivais culturais itinerantes que passem por diferentes cidades, trazendo música, teatro, dança e artes visuais para comunidades que não têm esses eventos. Proposta de emenda 1.4. Oferecer oficinas culturais gratuitas em cidades pequenas da região, com atividades como música, teatro, artes plásticas e dança, para incentivar a participação dos jovens. Proposta de emenda 1.5. Criar um programa regional de incentivo à produção cultural digital, capacitando jovens a criar conteúdos como vídeos, podcasts e blogs sobre a cultura e as histórias da região. Proposta de emenda 1.6. Criar uma plataforma digital interativa, site ou aplicativo voltado para a juventude, onde os jovens possam compartilhar suas expressões culturais, como músicas, poesias, danças, pinturas, vídeos e outros projetos, além de acessar oportunidades, eventos e oficinas. Alguma sugestão, comentários sobre a proposta de emenda 1.1? Aglutinação das propostas 1.1, 1.5 e 1.6. Todas elas tratam de produção cultural feita por jovens e uso de plataformas digitais. Podem ser unificadas em uma só proposta que envolva incentivar a produção cultural jovem com apoio técnico, financeiro e digital, por meio de capacitações, plataformas interativas e divulgação de conteúdos produzidos pela juventude. Aglutinação das propostas 1.3 e 1.4. Ambas são ações itinerantes e de acesso à cultura em cidades menores. Podem ser integradas como criar programas culturais itinerantes com festivais e oficinas gratuitas em cidades da região que não têm acesso a eventos e espaços culturais. Mais alguém? Votação para a proposta de aglutinação da 1.1, 1.2 e 1.3. Com 9 votos, a proposta de emenda 1.1, 1.5 e 1.6 foi aglutinada. Algum comentário sobre a proposta de emenda 1.2? Votação para a proposta de emenda 1.2. Posso falar? Propõe alteração para que adicione também na proposta um cinema itinerante juntamente com... o cinema itinerante juntamente com a biblioteca que vai ser móvel. Mais alguém? Votação para a proposta de alteração.
Com todos os votos, a proposta de emenda 1.2 foi alterada, para que não somente uma biblioteca móvel, mas também um cinema itinerante. Algum comentário, sugestão da proposta de emenda 1.3? Aglutinação da proposta 1.3 mais 1.4. Ambas são ações itinerantes e de acesso à cultura em cidades menores. Mais alguma sugestão? Votação para a proposta de aglutinação da proposta de emenda 1.3 e 1.4. Com todos os votos, a proposta de emenda 1.3 e 1.4 foi aglutinada. Proposta 1.4. Alguma sugestão ou comentário? Ela já foi aglutinada, então vamos para a proposta de emenda 1.6. Então, a 1.6 também já foi, então vamos para o subtema 2. Solicito ao relator que faça a leitura das propostas do subtema 2, a organização das políticas culturais e a participação social. Proposta de emenda 2.1. Criar um programa municipal de cultura itinerante que leve arte e oficinas para os bairros e comunidades, com participação de artistas locais e em atividades como capoeira, grafite, slam, cinema de rua, teatro e música. Proposta de emenda 2.2. Assegurar o direito de acesso à cultura e a participação na produção cultural, com valorização das manifestações culturais populares e locais, promovendo a diversidade e estimulando a presença da juventude na construção das políticas culturais. Proposta de emenda 2.3. Criar um Conselho Municipal de Cultura com vagas destinadas a jovens representantes das escolas, coletivos culturais e comunidades, garantindo a participação da juventude na formulação e acompanhamento das políticas culturais locais. Proposta de emenda 2.4. Capacitar jovens para atuarem na gestão cultural, promovendo seu protagonismo na produção, organização e divulgação de atividades culturais em suas comunidades. Proposta de emenda 2.5. Criar uma lei de incentivo à participação dos jovens na organização, registro audiovisual e divulgação de festas populares e tradicionais, promovendo a inclusão e valorização dos jovens nesses processos. Algum comentário sobre a proposta de emenda 2.1? Aglutinação das propostas 2.1 e 2.2. Ambas envolvem acesso à cultura e valorização de manifestações populares. Uma proposta integrada poderia ser: criar ações itinerantes e programas de valorização da cultura popular com participação juvenil, levando arte e oficinas para comunidades e garantindo diversidade cultural. Mais algum comentário? Proposta de emenda 2.1. Votação para a proposta de emenda 2.1 e 2.2. Com todos os votos, a proposta de emenda 2.1 foi aglutinada com a 2.2. Proposta de emenda 2.3, alguém tem algum comentário? Eu gostaria de fazer uma aglutinação com a 2.4 e uma modificação. Porque aqui na 2.3 está falando que vai criar um conselho com vagas destinadas a jovens representantes das escolas. E eu gostaria de modificar essa fala, colocando que todos os jovens interessados poderiam participar, não só os representantes. Mais alguma sugestão? E eu gostaria de aglutinar com a 2.4, pois focam na formação e participação dos jovens na gestão cultural. Votação para a proposta de aglutinação 2.3 e 2.4. Proposta de emenda 2.3 e 2.4 foi aglutinada, para que não somente os jovens, mas toda a população geral. Proposta de emenda 2.5. Algum comentário? Votação para a proposta de emenda 2.5. Sobre criar uma lei a incentivo da participação dos jovens na organização,
Mais interessante. Com 7 votos, a proposta de emenda 2.5 foi aprovada. Solicito ao relator que faça a leitura das propostas do subtema 3. Patrimônio Cultural, Desenvolvimento e Cidadania. Proposta de emenda 3.1. Implantar nos municípios a Casa da Cultura, como espaço público voltado para a preservação do patrimônio cultural local, com atividades como exposições, rodas de conversa, aulas de música, oficinas e encontros da juventude. Proposta de emenda 3.2. Implementar nos municípios ações de preservação e valorização do patrimônio cultural, material e imaterial, com atividades educativas, campanhas de conscientização e incentivos à participação da comunidade na proteção dos bens culturais locais. Proposta de emenda 3.3. Instituir nos municípios um programa permanente de restauração e preservação de bens culturais, com foco em monumentos, igrejas, imagens, estátuas e outros elementos de valor histórico e artístico. Proposta de emenda 3.4. Oferecer cursos culturais gratuitos para a população, como aulas de violão, capoeira, dança e outras atividades que valorizem a cultura local e promovam a participação da comunidade. Proposta de emenda 3.5. Destinar pelo menos 5% da verba da Secretaria Municipal de Cultura para a preservação do patrimônio cultural do município, garantindo a proteção da história e dos bens culturais locais. Proposta de emenda 3.6. Criar um Fundo Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural Jovem, destinado a apoiar projetos e iniciativas de jovens e comunidades locais voltados para a preservação, restauração e valorização do patrimônio cultural. Proposta de emenda 3.7. Criar o programa Documentários Jovens sobre o Patrimônio Local, com concursos, oficinas e visitas para capacitar e incentivar os jovens a produzirem documentários sobre a história e cultura de suas comunidades. Algum comentário sobre a proposta de emenda 3.1? Aglutinação da proposta 3.1, 3.2 e 3.3. Todas elas são voltadas para a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial. Podem se unir uma proposta robusta como implantar casas da cultura e ações de preservação do patrimônio local, com campanhas educativas, restauração e atividade de valorização cultural. Mais algum comentário? Complementando a fala dele, eu acho interessante essa proposta de fazer a Casa da Cultura para ter assim um local, um centro assim, só para ter esses incentivos, esse intuito de preservar o patrimônio cultural, tanto local quanto imaterial, material e imaterial. E também tendo aula de capoeira, várias outras coisas também. Votação para a proposta de emenda 3.1 será aglutinada com 3.2 e 3.3. Com todos os votos, proposta de emenda 3.1, 3.2 e 3.3 foi aglutinada a implantar Casa da Cultura e ações de preservação do patrimônio local, com campanhas educativas, restauração e atividades de valorização cultural. 3.4. Alguém tem algum comentário? Sugestão? Eu gostaria de fazer uma modificação, porque aqui está escrito em oferecer cursos culturais gratuitos. Eu gostaria de adicionar, junto com esses cursos culturais, cursos profissionalizantes, onde, como eles acabarem de fazer esses cursos, eles já sairão com emprego garantido, pois assim eles já saem mais formados. Mais algum comentário? E vale ressaltar que tudo isso seria gratuito. Eu também acho que podia ser destinado uma verba para esses cursos. Votação para a modificação da proposta de emenda 3.4. Proposta de emenda 3.4 aprovada com 3 modificada com todos os votos. Proposta de emenda 3.5. Alguém tem algum comentário? Eu também gostaria de fazer uma modificação nela.
Porque aqui nela está escrito que vale destinar pelo menos 5% da verba da Secretaria Municipal da Cultura para a preservação do patrimônio cultural. E eu acho que poderia destinar pelo menos 10%, pois há bastante emenda relacionada à preservação e à cultura. Assim, 5% demoraria muito tempo para conseguir fazer tudo que é proposto. Então, com 10% seria mais ágil e conseguiria fazer mais coisas sobre isso. Mais algum comentário? Proposta de modificação para 3.5. Com todos os votos, a proposta de emenda 3.5 foi alterada. Algum comentário sobre a proposta de emenda 3.6? Eu acho que essa 3.6 podia suprimir ela, porque quando fala em criar um Fundo Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural, eu acho que quando fala na 3.1 de criar a Casa da Cultura, eu acho que já está destinada ao mesmo intuito de fazer o mesmo projeto. E como a gente pode enviar apenas 3 emendas lá para Botelhos, como a gente pode enviar mais que 3, acho que já seria legal a gente suprimir ela. Eu gostaria de complementar também o argumento do Matheus, que aqui está pedindo para criar um fundo nacional. Eu acho que na proposta de 3.5, esse fundo já seria a verba destinada, que no caso agora modificada é 10%. Eu acho que já não tem mais necessidade de direcionação de verba, na minha opinião. Votação para supressão da proposta de emenda 3.6. Com todos os votos, a proposta de emenda 3.6 foi suprimida. Votação 3.7. Alguém tem algum comentário, sugestão? É a mesma coisa da 3.6, criar um programa, documentários. Aqui tava falando de documentário, mas vai estar tudo adentrado nessa Casa de Cultura, como estava falando de vlogs, aquela hora de outras atividades que vai poder estar fazendo dentro dessa Casa de Cultura. Então, acho que podia suprimir ela também. Eu também gostaria de complementar aqui, que já estava falando que vai proporcionar concursos, oficinas e visitas para capacitar os jovens. Mesma coisa que já foi direcionada na emenda 3.4, que oferece cursos culturais. Então, na minha opinião, não tem necessidade de ter 2 emendas com o mesmo propósito. Concordo. Complementando a fala dos dois, eu também acho que poderia suprimir ela. Até porque lá no subtema 1 já fala muito sobre documentário de jovens e outras coisas digitais. Votação para a supressão da proposta de emenda 3.7. Com todos os votos, a proposta de emenda 3.7 foi suprimida. Peço para o relator ler o documento final. Subtema 1, a juventude e cultura como direito. 1.1, incentiva a produção cultural jovem e digital. Incluir nas políticas públicas ações que reconheçam a juventude como produtora de cultura, oferecendo apoio técnico e financeiro à criação de conteúdos artísticos, digitais e audiovisuais, como vídeos, podcasts, blogs, músicas e poesias, além da criação de uma plataforma digital interativa para divulgação e acesso a eventos, oficinas e oportunidades culturais. A proposta de emenda 1.2. Cultura itinerante e descentralizada. Implantar programas culturais itinerantes com festivais, apresentações e oficinas gratuitas, como música, teatro, dança, artes plásticas. Em cidades da região que não possuem acesso a eventos e espaços culturais. Proposta de emenda 1.3. Biblioteca móvel cultural. Criar no cinema itinerante uma biblioteca móvel com livros, revistas, filmes e materiais artísticos para atender comunidades com pouco ou nenhum acesso a equipamentos culturais. Subtema 2. Organização das políticas culturais e participação social. Proposta de emenda 2.1. Ações culturais itinerantes e inclusivas. Criar um programa municipal de cultura itinerante com atividades como capoeira, grafite, slam, cinema de rua, teatro e música, promovendo a diversidade cultural
e valorizando as manifestações populares com a participação ativa da juventude. Proposta de emenda 2.2, Juventude na gestão cultural. Formar jovens para atuarem na gestão, produção e divulgação cultural em suas comunidades e garantir sua presença em espaços de decisão, por meio da criação de conselhos municipais de cultura com vagas para representantes jovens. Proposta de emenda 2.3, Registro e divulgação de festas populares. Incentivar a participação dos jovens na organização, registro audiovisual e divulgação de festas populares e tradicionais, promovendo sua valorização e inclusão. Subtema 3. Patrimônio cultural, desenvolvimento e cidadania. Proposta de emenda 3.1. Casas da Cultura e preservação do patrimônio. Implantar Casas da Cultura no município como espaços públicos voltados à preservação do patrimônio cultural, com exposições, oficinas, rodas de conversa e encontros da juventude. Desenvolver também campanhas educativas e programas permanentes de restauração de bens históricos e artísticos locais. Proposta de emenda 3.2. Juventude e patrimônio cultural. Criar programas voltados à juventude para promover a valorização do patrimônio cultural local, como oficinas, visitas guiadas e cursos profissionalizantes, concurso de documentário sobre a história das comunidades. Estimular a criação de um fundo de apoio a projetos culturais voltados à preservação realizados por jovens, com pelo menos 10% da verba da Secretaria Municipal da Cultura. Proposta de emenda 3.3, Acesso à cultura para todos. Oferecer cursos gratuitos à população, como aulas de violão, capoeira, dança e cursos profissionalizantes, outras atividades que valorizem a cultura local e incentivem a participação comunitária. Muito bem. Então, essas são as propostas que serão encaminhadas pelo Parlamento Jovem de Albertina à microrregional, que acontecerá em Botelhos. Um dos outros objetivos dessa plenária é também definir o tema que o município de Albertina indicará para a próxima edição do Parlamento Jovem. Após reflexão e votação entre os alunos, chegamos a um tema vencedor. Com alegria, convido o aluno João Vitor para fazer a revelação do tema oficial. Meu nome é João Vitor e eu gostaria de falar um pouco mais sobre o tema que escolhemos para trabalhar na próxima edição do Parlamento Jovem: bullying, cyberbullying e liberdade de expressão. Esse tema é atual e muito importante, principalmente para nós jovens. Sabemos que o bullying pode deixar marcas profundas, físicas, emocionais e sociais, em quem sofre. Quando essa prática se estende para as redes sociais, ganhando o nome de cyberbullying, os danos podem ser ainda maiores, porque a exposição se multiplica e muitas vezes a vítima não tem para onde fugir. Ao mesmo tempo, é fundamental entender que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição, mas ela não pode ser confundida com o direito de ofender, humilhar ou espalhar ódio. Falar o que pensamos é importante, mas deve ser feito com respeito e responsabilidade. Portanto, esperamos que essa temática seja levada adiante e que possamos buscar justamente equilibrar essas questões, promover a conscientização nas escolas e na internet, criar espaços de escuta e acolhimento e estimular a empatia como caminho para o convívio saudável. A juventude precisa ser ouvida, mas também precisa aprender a ouvir. Muito obrigado. Gostaria de convidar a aluna Maria Júlia para fazer o discurso de encerramento. Boa noite a todos. Em nome dos alunos participantes do Parlamento Jovem 2025, eu gostaria de agradecer esse momento tão especial. A plenária municipal é mais do que um encerramento de uma etapa. É a celebração de tudo que vivemos, aprendemos e construímos juntos ao longo desses meses. Tivemos a oportunidade de estudar um tema que nos toca diretamente, a juventude e os direitos culturais. Discutimos o acesso à arte, à expressão, à diversidade e a valorização das vozes jovens dentro da cultura e da política. E, acima de tudo, tivemos a chance de propor caminhos, de fazer ouvir nossas ideias e de sermos partes ativas da construção de soluções.
Sabemos que a juventude é muitas vezes submetida, mas hoje, neste plenário, mostramos que temos opinião, sensibilidade, conhecimento e coragem para contribuir com o futuro de nossa cidade. Queremos agradecer à Câmara Municipal, à equipe do Parlamento Jovem, aos professores e coordenadores, aos nossos colegas e aos que acreditam neste projeto. Saímos daqui diferente de quando chegamos, mais conscientes, mais confiantes e mais dispostos a continuar participando. Que essa experiência seja apenas o começo de uma jornada cidadã que vamos levar para o longo de toda a nossa vida. Muito obrigada. Nesse momento, nós vamos conceder a palavra a quem dela queira fazer uso. Nossa vice-prefeita Tamires. Boa noite a todos. Quero saudar todos aqui presentes. Infelizmente, nosso prefeito não pôde vir. Estou aqui representando o executivo. E quero parabenizar vocês. É lindo ver. Espero que não fique só aqui, que seja um sonho que vocês levem para a vida e que um dia se torne realidade. Parabéns aqui à Casa dos Vereadores, que estão apoiando as crianças, cedendo espaço para eles, que vocês continuem apoiando os nossos jovens, que é aquilo, está no sangue, e quanto mais conhecimento a gente tem, pode ter certeza que um dia a gente chega lá. E parabéns a todos. E, pessoal, sei que não é o momento, mas eu quero dar um esclarecimento aqui ao Legislativo. A máquina foi destinada pelo governo federal. Não é que não estamos disponíveis. A gente é prudente, não temos prancha, não temos caminhão para buscá-la. E pode ter certeza que a nota fiscal chegando, a gente vai fazer o seguro e a gente vai trazer a máquina para o nosso município. O Poder Executivo vai cuidar muito bem da máquina, podem ter certeza. É isso aí, uma boa noite a todos. A palavra está aberta. Boa noite. Eu não poderia deixar de externar a minha alegria, o meu contentamento, a minha satisfação de ver essas nossas pedras preciosas da José Gomes com tanto talento, tanta harmonia, tanta sabedoria, e enche o nosso coração de satisfação e orgulho. Parabéns, jovens. Hoje eu vejo aqui o futuro de Albertina, ou onde vocês forem trilhar, muito mais esperança de transformação da realidade que a gente vive e acredita que vocês são capazes de realizar. Quero agradecer de uma forma muito particular à Câmara de Vereadores da nossa cidade, a vereadora Dita, que encampou essa continuidade desse trabalho de participação no Parlamento Jovem, que a Albertina já há muitos anos realiza, a Carol e o William, que têm se dedicado para isso e realizado um trabalho bastante profícuo, bastante tranquilo, né? E a José Gomes parceira e continuar sendo parceira. Aproveitando uma sugestão de vocês, eu gosto de colocar os outros de calça curta mesmo, apertado em público. As paredes, os muros externos da José Gomes estão abertas para o trabalho em parceria com a comunidade, viu, secretária? Vice-prefeita, viu? Para fazer o trabalho de grafite, tá bom? Se quiser fazer a semana que vem, a gente dá jeito, tá? Muito obrigado. A palavra continua aberta. Mais uma vez, gostaria de agradecer o empenho de cada um de vocês. Todas as propostas apresentadas aqui hoje demonstram o comprometimento com cidadania, com a cultura e com os direitos da juventude. Este é meu primeiro ano como coordenadora do Parlamento Jovem, ao lado do William e da vereadora Benedita, e ver esse plenário cheio de jovens debatendo ideias, apresentando propostas e exercendo, de fato, a cidadania ativa
é a maior prova de que o projeto cumpre seu papel na formação política e humana de cada participante. Agradeço especialmente o diretor Silvano, que sempre demonstrou paciência e compreensão, liberando os alunos toda vez que foi solicitado, aos professores que acompanharam com dedicação cada etapa, a Câmara de Vereadores por apoiar o projeto, principalmente o presidente, e principalmente os estudantes, né, que são o verdadeiro sentido de tudo isso. Parabéns por chegarem até aqui. Continue ocupando os espaços de fala, defendendo as ideias e propondo soluções para que juntos construam uma sociedade mais justa, democrática e participativa. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer uso da palavra? Não tendo mais quem queira fazer uso, vamos dar início aqui ao encerramento desta sessão solene. Eu convido o presidente da Câmara, o senhor Odair, para que venha e faça o encerramento dessa sessão solene. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença das autoridades aqui, do diretor Silvano, dos nossos colegas vereadores aí, do pessoal que está assistindo. E que bonito, né? A criançada aqui. E dizer a vocês que a Câmara está de portas abertas à juventude. E quando precisar, nos procure aí, que estamos aí à disposição. Tá joia? Hoje vimos que a política não se faz com participação. A política se faz com participação e diálogo e respeito. Continue levando esse espírito para as escolas, comunidades e vidas. Declaro encerrada a plenária municipal do Parlamento Jovem 2025. Muito obrigado a todos e boa noite.